Bom dia! A graça e a paz do nosso Deus seja com vocês sempre. Em nome de Jesus, amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Provérbios 25 hoje. Olha, já estamos quase para terminar o livro de Provérbios. Uma riqueza, meus irmãos, de sabedoria, uma riqueza de palavras divinas, de ensinamentos para o nosso dia a dia. E eu o encorajo a ler, a estudar. Não fique só nesse pequeno estudo que eu dou e compartilho com vocês, não. Peguem o livro de Provérbios, quando você estiver ouvindo, procure ouvir assim num tempo que você possa meditar, dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, amém? Porque tudo isso que eu tenho ministrado a vocês é a palavra de Deus, que ministra também o meu coração. Quando eu leio, quando eu estudo, quando eu compartilho, eu gravo, eu aprendo, Deus ministra meu coração. Vocês acreditam que eu primeiro faço para mandar para vocês. Antes de eu colocar no YouTube, eu ouço e acreditem ou não, eu sou ministrada por mim mesma, porque não é a palavra da pastora Verinha, é a palavra de Deus, que ela tem um poder, irmãos, assim que nós não conseguimos com a nossa mente tão pequena que é, tão finitinha, né? Alcançar a grandiosidade, a grandeza, a glória, o poder que ela tem para nos convencer da verdade, da justiça, do pecado. Ela tem esse poder de nos trazer cura, de nos libertar. Olha, irmãos, eu vou dizer a vocês que me ouvem, libertar do maligno, do diabo, Deus já nos libertou. O Senhor Jesus foi à cruz e morreu por mim e por você, para nos dar vitória sobre o mal, sobre todas as obras de Satanás e seus demônios. Mas eu falo para vocês, como eu falo para mim mesma, libertar-nos de nós mesmos, das mazelas, das situações que nós vivenciamos no dia a dia, daquilo que está oculto, escondido em nossos corações e que muitas vezes nós nem queremos admitir, nós nem queremos falar, nós não queremos que ninguém saiba. Ah, meus queridos, em nome de Jesus, deixe-se ser ministrado pela palavra de Deus, que vai lá no âmago do seu coração, lá no mais profundo do seu ser, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes que penetra e divide juntas e medulas e conhece o intento dos nossos corações. Amém? Então, deixe que a palavra ministre o seu coração. Em nome de Jesus, nesta manhã, nós vamos falar sobre Provérbios 25. Provérbios 25, amados, ele tem 28 capítulos, muito curtinho. E ele nos dá um ensinamento, falando para nós que a sabedoria, ela ensina reis e súditos a temer a Deus. E fala sobre a justiça. E a fonte desse provérbio de capítulo 25, verso 1, já fala assim que a fonte dos provérbios, esses provérbios, eles foram coletados pelos conselheiros do rei Ezequias. Fala sobre os poderes dos governantes. Ele diz para nós assim que os reis, eles têm autoridade para exaltar ou humilhar as pessoas. Então, ele diz para nós que nós devemos ser tardios, sabe? Em processar situações. Então, ele manda que nós tentemos resolver as disputas que temos com o nosso próximo, particularmente. Vá até ele e converse, se acerte. É isso que Provérbios 25, do versículo 8 ao 10, fala para mim e para você. Ele fala que os justos, ele usa as palavras. E as palavras que saem da boca dos justos, das nossas bocas, devem ser usadas para dar bons conselhos, para edificar, sabe? Não para matar, para derrubar, para deixar a pessoa
talvez pior do que ela já esteja. Não, é para fazer e também para não fazermos promessas que nós não vamos poder cumpri-las. Então devemos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E ele diz também, dá um conselho para nós, que devemos ter moderação em todas as coisas. Isso está no versículo 25, capítulo 25, o verso 16 e 17, que fala assim, que não devemos comer muito, porque se comermos muito, poderemos ficar doentes. E ele dá um conselho também, para que nós não sejamos muito frequentes à casa dos outros, sabe? Aquele vizinho que se instala na tua casa e não sai mais, ou vice-versa. Ele fala assim que se fizermos esse tipo de coisa, nós vamos acabar não sendo bem-vindos. E ele nos ensina aqui como lidar com os outros. Do verso 18 ao 20, ele fala assim para nós, não devemos fazer coisas que o bom senso diz que não são boas para mim e para você, e nem para os outros, tais como mentir, ofender, magoar as pessoas, entendeu? É um conselho bíblico. Quem já não fez isso? Quem já não sofreu isso? Quem de nós já não sofremos isso, né? Por algumas situações que nós podemos ter feito para alguém ou as pessoas terem feito para nós. Ele manda nós retribuirmos as pessoas com gentileza, porque o Senhor, ele recompensa quem dá ao inimigo alimento e bebida. Ele manda que você e eu alimentemos o nosso inimigo. E ele diz assim que é melhor nós vivermos só num sótão ou num telhado do que com uma pessoa rixosa ou fofoqueira. Isso está no versículo 23 e 24. E ele fala sobre as boas novas, que são como água gelada para o sedento. E devemos ter autocontrole, do 25 ao 28. Uma pessoa bem controlada, que tem autocontrole, ele fala, é como uma cidade com os muros bem altos, que tem proteção, mas uma pessoa sem autocontrole é como uma cidade com os muros derrubados. Amém? A Bíblia é muito clara e ele quer frisar o versículo 17, que diz que quando eu e você passarmos tempo demais, né, com qualquer pessoa, ou na casa de alguém, ou com um grupo de pessoas até, em geral, ele fala que não é uma boa ideia, na verdade, porque as pessoas podem se cansar de você e de mim, se nós exagerarmos. Então, nós podemos apreciar as pessoas, apreciar uns aos outros, mas nós devemos ser equilibrados em nossos relacionamentos. Amém? Este é o conselho de Provérbios 25. A sabedoria nos ensina a termos controle, sermos moderados, até no comer. Pense, muitas vezes você está buscando no mundo, aí fora, nas pessoas, nos homens, coisas tão simples para você e para mim, para o nosso dia a dia, e nós nos esquecemos dos conselhos da palavra de Deus. Provérbios, ele é um livro de conselhos para você e para mim. É um livro onde nós aprendemos com o próprio Deus, que aqui o autor se expressa como a sabedoria. Provérbios nos faz muitas advertências, como nós devemos pensar adequadamente, controlar a nossa língua, administrar as nossas finanças, o nosso dia a dia, planejar o nosso futuro, como nós devemos tratar as pessoas, lidar com as ofensas, receber correção. Ele fala muito também para nós deixarmos de ser tolos
e lidar, né, também deixar de ser tolo e de lidar com as pessoas que são tolas. Ele fala, nos aconselha para nós sermos bons amigos. Ele nos ensina a nós nos comportarmos. Aqui tem conselho para o marido, para a mulher, para os filhos. E ele fala como nós termos um bom relacionamento com as pessoas, que é o que eu falei para vocês agora no capítulo 25, que nós podemos ser cansativos muitas vezes. Se nós exagerarmos nos nossos relacionamentos com as pessoas, não vamos ser todos. Nós podemos até apreciar alguns mais do que outros, mas nós devemos ser equilibrados em nossos relacionamentos, amém? Tenha um relacionamento com Provérbios, livro de Provérbios. Quando você tem um relacionamento com o livro de Provérbios ou com toda a Bíblia, você tem um bom relacionamento com Deus. Porque a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, como eu já falei aqui, vou repetir sempre, é a palavra escrita, é o verbo vivo Jesus Cristo de Nazaré, que veio em carne, andou entre os homens e deixou para mim, para você, esse legado maravilhoso, que é a sua palavra, que é regra de fé e conduta para mim e para você vivermos nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus os abençoe ricamente. Eu vou pedir para que vocês não deixem de entrar no canal, de clicar neste canal, de repartir esta palavra com outros. Seja a boca de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.